Bom dia a todos. O nosso grupo ficou responsável para falar sobre o milho. O grupo é composto por Carlos Márcio, Kelrin Terezinha, Luan Cordolino, Luiz Vinícius, Marta Isabela, Tatiane Pereira e por mim, Carla Beatriz. Então, o milho, ele é um dos cereais mais produzidos no mundo. O Brasil fica aí na terceira colocação como produtor mundial, possuindo uma área superior a 12 milhões de hectares. O milho é uma fonte de proteína, fonte de aminoácidos e é a base aí na alimentação de animais como aves e suínos. Características do milho, né? Ele possui uma maior participação nas rações, é também um alimento com o maior número de produtos industrializados, por conter um alto conteúdo de CHO. Ele possui também amido, proteínas, óleos e vitaminas. E a sua composição química, ela varia de acordo com o tipo de semente, tipo de solo, qualidade do fertilizante e das condições climáticas do local, né, que ele vai ser produzido. Então, o milho, ele tem a proteína zeína, que possui uma baixa em aminoácidos essenciais, né, como a lisina e o triptofano. O grão de amido, ele possui duas moléculas, a amilose e a amilopectina. E essas moléculas, elas possuem um alto valor energético. Já os lipídios, eles são representados no grão de milho através dos ácidos graxos, possuindo 12% de palmítico, 2% de esteárico, 27% de oleico, 55% de linoleiro e 0,8% de linolênio. Bom dia, dando continuidade, eu vou abordar agora sobre as características macroscópicas. Bom, o grão ele tem uma cobertura como uma película transparente de celulose e fibrose, que é uma películazinha que reveste o grão. Abaixo da película encontra-se a capa de aleurona, a mais rica em proteína, que é essa parte mais amarelazinha, mais rígida. O amido córneo vem a seguir, juntamente com o glúten, ao longo dos lados do grão. Bom, o grão ele pode ser dividido em o pedicelo, o pericarpo, que essa parte que reveste o grãozinho de milho, o endosperma e embrião, que já fica mais onde pode originar a planta, quando planta, onde germina, fica onde é o embrião. Bioscópicas. Então, o milho, quando moído, ele tem a característica do glúten, né, e o amido e o córneo serem fundidos, né, de forma assimétrica. Esse amido, ele tem a característica de ser branco e farinhoso e por fora das partículas externas. Ele também tem películas irregulares, ele é semi-transparente e tem uma cor amarelada. Características histológicas. As células do amido, elas são longas e ligeiramente irregulares. O tamanho e a estrutura do amido, ela pode variar, dependendo da sua posição, né, no endosperma. Ela também possui um hilo central característico, que diferencia ela do trigo, da cevada e da aveia, porém não diferencia-se do sorgo, onde fica bem difícil definir se esse hilo central é do milho ou do sorgo. Bem, o milho também ele pode ter uma série, né, de contaminantes, como, por exemplo, o excesso de sabugo,
dentre os grãos, também um excesso de palha dentre os grãos, e também de semente de algumas plantas invasoras que, porventura, tenham na plantação. Um caso bem particular é o fedegoso. É uma planta muito tóxica, tanto flores, caule e principalmente a semente, em que uma pequena quantidade de sementes na produção do milho, ela pode inibir, né, o crescimento dos animais que venham a consumir esse milho contaminado com essa semente de fedegoso. Não só no milho, que pode ocorrer a incidência dessa planta, mas também em plantações de soja e outras cultivares. Subprodutos do milho. O primeiro subproduto que vou falar hoje é sobre a canjica do milho, o milho degerminado, né? Que esse subproduto ele é obtido a partir da remoção do germe do milho e do tegumento e também do pericarpo do milho. Temos também o farelo do germe de milho, né? Que ele é constituído basicamente do germe do milho, tegumentos e pequenas partículas amiláceas resultantes e esses ingredientes são resultantes da produção de farinha de milho. Temos o farelo de glúten de milho 21, que seria a parte mais fibrosa do grão após a extração de uma maior parte de amido, glúten e germe do trigo também. Faz parte do glúten. Outro subproduto do milho é o farelo de glúten de milho 60. Ele é obtido após a remoção de uma maior parte de amido, glúten e também de porções fibrosas do milho. Muito realizado na fabricação de amido de milho e de xarope de glicose. Temos também o farelo de germe desengordurado, que ele é obtido do milho integral, né, após a extração do óleo por meio de solvente. Temos também o farelo de pericarpo de milho, que seria o farelo da casca do milho, né? Temos também um milho pré-gelatinizado, que ele é obtido a partir do milho degerminado após um processo de cozimento. O milho integral extrusado, que ele é obtido do milho integral após a extrusão. Temos o milho integral laminado, que é bem mais conhecido, né? Que ele é basicamente obtido após a passagem do milho em laminadores, com ou sem vapor. O mais usual, mais tradicional, é o milho laminado sem vapor. E também temos o milho floculado, que parece um salgadinho. Ele é obtido a partir da passagem, né, desse milho por condicionadores a vapor e posteriormente por cilindros de compressão. E no final formam esses flocos de milho. Dado seminário aqui, falei um pouco sobre as propriedades físicas e químicas do amido. Falar sobre a expansão, né? A expansão é um processo, na verdade, ela é um estado, quando no seu estado natural, né? O amido, o grão, estando suspenso em água a temperatura de 55 graus, os grãos de amido ele tem a capacidade de absorver o equivalente a 50% ou mais do seu peso em água. Isso ocorre, e é assim que vai ocorrer a expansão. Esse é um processo que ele é reversível, porque
após a secagem, o grânulo ele permanece inalterado. Já esse outro processo, que é a gelatinização, ela é um processo, né, do amido, e ocorre quando os grânulos são expostos à umidade e temperaturas elevadas, isso acima de 60 graus. E essa umidade interna do grão, ela vai provocar a ruptura das pontes do hidrogênio, as pontes que as ligações mais fracas, as pontes de hidrogênio mais fracas, que unem, né, as cadeias de amilose e amilopectina. Isso vai ocasionar em um desarranjo da parte da amilose. Isso aí vai tornar os grânulos de amido mais suscetíveis à digestão enzimática, esse processo. É um processo irreversível, diferente da expansão, porque não é possível restabelecer novamente o arranjo molecular original do grânulo, já quando ele for resfriado. Bom, o intervalo de temperatura no qual se dá a gelatinização, ela varia entre os diferentes ingredientes. Como vocês podem ver, alguns ingredientes aqui, a batata, mandioca, o milho, o sorgo, o trigo, o arroz. E aqui o intervalo de temperatura da gelatinização em cada um deles. Notamos que no milho está entre 62 e 72 graus Celsius. A batata, 56 a 66. A mandioca, 58 a 70. O sorgo, 68 a 75% graus. No trigo, 52 a 63. No arroz, 61 a 77. Bom, o amido, após a gelatinização, ele absorve maior quantidade de água que o amido cru. Isso aí vai facilitar a absorção das enzimas e, assim, a digestão enzimática. Aqui a gente pode ver uma tabela, né, que mostra a absorção de água pelo milho submetido a diferentes fontes de processamento e a porcentagem em relação ao peso seco. Aqui, como podem ver, no milho moído, a absorção de água está em torno de 125%. No milho laminado a seco está 155,4%. Já o milho cozido, né, está muito mais acima, cerca de 289,8%. Dentre outros processos, a gente pode evidenciar também a retrogradação. A retrogradação é um processo de reassociação das moléculas do amido quando elas são separadas durante o início da gelatinização. Isso vai ocorrer principalmente quando a umidade no processo de tratamento ela não é suficiente. Isso aí vai permitir o restabelecimento né, das pontes de hidrogênio que foram quebradas. A retrogradação ela é um processo desfavorável, porque ela diminui a digestibilidade do amido, e é um processo mais intenso quando a proporção amilose é maior em relação à amilopectina. Isso aí devido ao maior número de pontos de hidrogênio de uma estrutura, e essas que são responsáveis ali pela ligação entre as moléculas de amido. Também temos outros fatores que afetam a digestibilidade do amido. Alguns fatores são a composição, a forma física e as interações entre o amido e a proteína, e mais alguns fatores antinutricionais. Em geral, né, o amido de cereais ele é mais facilmente digerido do que o amido de raízes e tubérculos. O amido de leguminosas ele tem uma digestibilidade mais intermediária, está entre esses dois, em relação entre os cereais e os tubérculos. O amido ele é rico em amilose e o amido rico em amilose ele tem menor digestibilidade. Tanto na forma crua, né, como na cozida, a digestibilidade da amido está negativamente correlacionada com o seu teor de amilose. Os grânulos de amido eles podem estar envolvidos por uma matriz proteica, como a porção periférica do endosperma do milho. Né? A digestibilidade da proteína, né, dessa proteína,
dessa matriz proteica, ela influi diretamente ali sobre a disponibilidade do amido. Quanto aos fatores antinutricionais que afetam a digestibilidade, vão se destacar os fitatos, as leitinas e os taninos. Bom, em relação ao processamento e características do produto, temos as condições dos grãos para o processamento, elas são as seguintes. O nível aproximado de umidade tem que ser de 12%, tem que ter baixa porcentagem de grãos quebrados e xoxos, tem que ter ausência de fungos, e ausência de contaminação com produtos químicos, toxinas de micro-organismos, etc. E tem que ter baixa porcentagem de outros grãos ou sementes indesejáveis. Bom, em alguns processos que a gente pode ver, temos a moagem. A moagem ela é a alteração da abertura física com o rompimento da matriz proteica. Isso é o endosperma, né, que ele envolve os grânulos do amido. Isso aí vai aumentar a exposição destes, né, a ação enzimática, quando você rompe esse endosperma. Temos o moinho-martelo, né, que faz o processo de moagem, e a granulometria fica por volta de 2 a 7 milímetros, isso determinado por peneiras. A moagem excessiva ela vai aumentar os gastos, a moagem excessiva ela aumenta, vai ocasionar um aumento dos gastos de tempo e energia, isso aí vai diminuir o valor nutritivo do grão. Concentrados pulverilentos, de menor palatabilidade, consequentemente diminuirão o consumo, né, do amido. Temos o processo de laminação a seco. Esse é um processo no qual o grão inteiro é quebrado em pedaços menores, após passar por rolos compressores, cujo ajuste ele estabelece a intensidade da quebra. Como na moagem, né, o grão ele sofre modificações ali na estrutura física dele, mas de forma mais branda. E como não vai haver ali o tratamento térmico, ali não vai haver alteração na estrutura dele, na estrutura química dele. A digestibilidade do laminado, em relação ao grão inteiro, ela é maior. Em relação ao grão moído, é menor, porque a ação enzimática no processo digestivo é menos intensa em função ali do tamanho das partículas. A intensidade das quebras ali do grão vai variar em função ali da composição da dieta, e para que esse processo de fermentação seja mais lento. Também temos a laminação a vapor. Nesse processo ocorrem modificações na estrutura física e química, que é a gelatinização do amido dos grãos. O grão ali, o grão inteiro ele fica dentro de um condicionador, e esse condicionador é abastecido por uma linha de vapor. Após os grãos, a temperatura do condicionador ela tem que estar de 90 a 95 graus, e o tempo de permanência tem que ser de 15 a 20 minutos. Nessas condições, vai ocorrer ali o processo de gelatinização do amido, e a intensidade ela vai depender da permanência sob essas condições, né? Após os grãos eles vão cair por gravidade nos rolos compressores estriados, abaixo do condicionador, ali que são responsáveis pela laminação. A espessura do laminado ela deve estar ao redor de 1,4 a 2,4 milímetros. A umidade ela vai estar em torno de 17 a 20%, e sendo necessário resfriamento para ficar na faixa de 13 a 14%, mais ou menos. Níveis acima desse valor, né, os grãos vão ficar impróprios, o armazenamento, no caso, e vai ter uma qualidade comprometida, se ficar acima dessa umidade. E temos a floculação. Na floculação, assim como na laminação, vai ocorrer mudanças físicas, estruturais e químicas, onde os grãos
permanecem em um condicionador e vão ser abastecidos por uma linha de vapor por um período de 30 a 45 minutos, mais ou menos, que a temperatura tem que estar de 90 a 105 graus. Nesse processo, a umidade fica entre 20% a 24%. Isso aí vai tornar necessário o resfriamento e a secagem mais intensa para armazenamento. Nos processos que envolvem alterações químicas na estrutura do amido, como laminação a vapor e floculação, avaliações do grau de gelatinização do amido são fundamentais para determinar a qualidade do grão processado. Bom, aqui a gente pode ver algumas especificações orientativas de qualidade para o grão de milho, o milho moído grosseiramente e etc. Aqui temos de 1 a 10, né? E aqui temos os parâmetros, que é a umidade, proteína bruta, extrato etéreo, fibra bruta, matéria mineral, acidez, xantofila e aflotoxinas. Temos um valor máximo e mínimo, né? O grão de milho a gente pode ver, umidade tem que estar em torno de 12%, proteína bruta 6%, 1% extrato etéreo no mínimo, proteína bruta no mínimo é 6% também. A máxima de fibra bruta 2%, matéria mineral tem que estar ali no máximo de 2%, a acidez não temos dados, né, mas temos xantofila que está em torno de 10% e a aflotoxina em torno de 20%. Aqui a gente pode ver todos os parâmetros aqui para o milho moído, grosseiramente, sobre produtos, milho desgerminado, milho em grão extrusado, milho floculado, sabugo de milho, farelo de glúten de milho, 60, né? Também temos o farelo de glúten de milho 21, que é o refinazil, e o farelo de glúten de milho 21, com partículas carbonizadas. Aqui são os parâmetros para cada um deles, né? Do 1 ao 10. Vocês podem ver, são 10 aqui embaixo. Aqui são os parâmetros de proteína, enfim. Bom, os principais defeitos do milho que a gente pode ver são grãos avariados. Esses grãos avariados é o conjunto de grãos ardidos, brotados, xoxos e quebrados e carunchados. Os grãos ardidos, eles são os grãos ou pedaços de grãos que perdem a coloração característica deles, como vocês podem ver na imagem aí. Isso em torno de 1/4 do tamanho do grão. Já os grãos brotados, eles são os grãos ou pedaços de grãos que apresentam germinação visível. Como vocês podem ver aí, os grãos xoxos são os grãos enrugados, com densidade menor do que a do grão normal. Os grãos quebrados, eles são os pedaços de grãos que ficam ali retidos na peneira de crivos circulares de 5 milímetros de diâmetro. Os grãos carunchados são os grãos ou pedaços de grãos que foram furados ou infestados por insetos vivos ou mortos. E as impurezas e fragmentos são os detritos do próprio produto, bem como os grãos ou fragmentos que vazam numa peneira de cravos circulares também, de 5 milímetros de diâmetro. Bom, é isso, e obrigado pela atenção de todos.